Ok, gente, vamos lá. Aqui é Fabiana Santos, do site candidatoaprovado.com. E conforme prometido, essa é a web aula gravada para vocês que se inscreveram. Como fazer o seu plano de estudo funcionar para você. Fazer um plano de estudo é relativamente fácil, assim como é relativamente fácil você fazer um plano para viajar, um plano financeiro. O desafio é fazer o plano de estudo funcionar para você, fazer com que ele vire uma coisa viva na sua vida, fazer com que você siga o plano de estudo e efetivamente consiga os resultados que você quer com esse plano. Se a gente faz um plano é porque a gente quer chegar em algum lugar, não é isso? Ok, o que nós vamos abordar hoje nessa web aula? A gente vai falar um pouco sobre o que faz um plano de estudo funcionar, como montar um plano de estudo, e montar para quê? Qual que é seu foco? Sem foco a gente não consegue montar um plano. Se você não sabe para que cidade você vai, como é que você vai fazer um roteiro de viagem? Essa é a analogia que eu faço. Montando um plano de estudo, ou o que é o estudo na sua vida. Então, o estudo é uma parte da sua vida, é um momento em que você está se dedicando a atingir o que você quer, que é passar num concurso público, para conseguir um cargo público, para melhorar de vida, para realizar o seu sonho, para trabalhar num lugar que você vai efetivamente contribuir para o país. Então, você está se preparando para isso. Isso é um objetivo e você vai se dedicar a uma parte da sua vida, mas a sua vida não vai parar para você estudar. Algumas pessoas conseguem fazer com que a vida praticamente pare. Mas é um percentual de pessoas muito pequeno. E a gente não pode nem dizer que essa forma de abordagem não dá certo, porque para poucas pessoas realmente dá certo. Mas na minha experiência não dá certo para a maioria das pessoas. O que dá certo para a maioria é a gente ir fazendo ajustes e entendendo como é que cada um funciona e fazer um plano de acordo com o estudo na vida de cada um. O que é o estudo para uma mulher com 2 filhos, casada, é diferente do estudo para uma outra que é solteira, sem filhos. O estudo para uma pessoa que trabalha é diferente do estudo para uma pessoa que não trabalha. Então, a ideia é essa, acho que vocês pegaram qual é o ponto. Um plano feito para mudar, ou como se manter motivado para seguir o plano. Um plano, ele é um começo de conversa. Você vai mudar o plano. Simplesmente porque as coisas elas não acontecem exatamente do jeito que a gente prevê o tempo todo. Essa que é a realidade dos fatos. O tempo todo a gente convive com os imprevistos. Como é que você vai adivinhar que de manhã cedo você vai acordar, você planejou estudar, e aí tem alguém cortando uma árvore na frente da sua casa com uma motosserra? Situação que eu já vivenciei. E aí o pessoal passa a manhã inteira cortando a árvore e fazendo aquele barulho infernal com a motosserra. Como é que alguém estuda desse jeito? Então, um plano de estudo, ele é um plano, mas ele tem momentos de ajuste, lógico. E aí você não estudou nesse dia, o que você faz? Você perde 1 hora para se deslocar para outro lugar para estudar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós vamos abordar isso com um pouquinho mais de detalhe. Vamos avançar. Quem sou eu? Bom, eu sou Fabiana Santos, está aí a minha foto, está aí uma foto da minha cidade que eu mesma tirei. E eu sou, basicamente, uma aprendiz, uma estudante. Eu tenho 1000 interesses, eu sou extremamente curiosa, eu adoro ajudar as pessoas. E eu sou doida por resultados, eu realmente quero ver as coisas acontecendo. Eu sou apaixonada por transformação, por fazer as coisas acontecerem, tanto nas organizações quanto com as pessoas, com os clientes que eu tenho de coaching. E por falar nisso, sou servidora pública e sou coach também. Trabalho no Poder Judiciário e trabalho ajudando pessoas que querem atingir resultados. Eu também sou professora, sou consultora, sou conteudista, eu faço um monte de coisas. E hoje eu estou aqui nessa web aula para te ajudar a fazer um plano de estudo que vai funcionar para você. Não é para todo mundo, cada um vai fazer o seu, as pessoas são diferentes. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. A minha ideia aqui é apontar algumas coisas que podem gerar diferença e fazer com que aquele plano seu de estudo que está aí engavetado, de repente você dá uma revisada nele e com algumas alterações ele passe a funcionar.
ok? Meu site candidatoaprovado.com, meu blog fabianasantos.com.br. E aí vamos avançar. Bom, o que faz um plano de estudo funcionar? Antes da gente começar, eu vou avisar você que eu vou dividir essa coisa do funcionamento em duas partes. Existe um momento em que você planeja o plano de estudo e existe um momento em que você efetivamente executa esse plano. E as coisas que fazem ele funcionar na fase de planejamento são umas e na fase de execução são outras. Então, a gente vai abordar essas duas fases. Poderíamos abordar de outras formas, é só um direcionamento para você entender a minha linha de raciocínio, certo? Ok, isso posto, vamos lá. Na fase de planejamento, o que é que faz um plano funcionar quando você está planejando o plano? Olha, eu vou começar falando sobre as fases e em seguida eu vou te dizer como é que se faz um plano simples. E eu realmente acredito que o segredo está na simplicidade. Algumas pessoas sentem a necessidade de fazer planos de estudo muito arrojados. Se você domina o Excel, por exemplo, se você tem um domínio de planilha muito bom, é até uma boa pedida, sem dúvida, você aproveita essas suas habilidades. Mas não necessariamente um plano muito arrojado vai funcionar melhor do que um plano simples. Um plano é, antes de mais nada, uma ferramenta de organização. Uma ferramenta trabalha para você e não você trabalha para a ferramenta. Entendeu? Não é porque você tem uma furadeira que você vai furar as suas paredes inadvertidamente. A furadeira serve para quando você quer colocar um quadro na parede. Entendeu? Agora, a furadeira não vai dizer o lugar do quadro. O objetivo é colocar o quadro na parede e ter uma sala mais bonita. O objetivo não é usar a furadeira. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Na fase de planejamento, o que você precisa observar? Antes de mais nada, faça um planejamento, faça um plano. O plano é um instrumento, certo? A ferramenta. Faça um plano próximo da realidade. Nem muito ambicioso e nem tão folgado. Quer dizer, não vai tentar fazer um plano de estudo que de segunda a sexta você estude 50 horas. Mesmo que você não trabalhe, 50 horas de estudo são muitas horas de estudo para qualquer pessoa. Ah, ok, mas o meu colega consegue estudar 50 horas, certo? Você consegue estudar 50 horas? Essa que é a minha pergunta. Agora, também, se você não trabalha, você não vai fazer um plano de estudo de 16 horas, de segunda a sexta, porque também é muito pouco. Você pode estudar mais tempo, você tem mais tempo disponível, a não ser que você esteja ocupado com outras coisas. Percebe o que eu estou querendo dizer? E eu estou usando só um indicador aqui, que é a questão de horas. Tem gente que faz um plano de estudo muito ambicioso, que está, por exemplo, há um mês do concurso, não começou a estudar ainda e quer pegar o conteúdo inteiro do concurso e estudar em um mês. A não ser que você já tenha visto esse conteúdo antes, é muito difícil, hoje em dia, qualquer concurso público em que você consiga sair do zero e passar por todo o conteúdo, realmente aprendendo o conteúdo, não é de ler. Ler o conteúdo não significa que você está aprendendo. O que você vai ver se você aprendeu pelos resultados que você vai ter. Tanto na prova, lógico, esse é o resultado final, mas nos momentos em que você faz exercícios. Então, você está fazendo exercício e de 10 questões você está acertando 2 ou 3, o seu aprendizado não está bom. Ele vai estar bom quando você começar a acertar 7, 8, 9, todas as questões das 10. Entendeu? Então, o que eu estou falando sobre próximo da realidade é, olha, você está há um mês do concurso, não vai, você tem que estrategicamente, você quer estudar para esse concurso, estuda de uma maneira estratégica, vai vendo prioridades. E isso é assunto para uma outra aula. Mas não pensa que você vai conseguir passar pelo conteúdo todo em um mês. Isso é muito difícil. Então, aí é um planejamento muito ambicioso. Estão percebendo o que eu quero dizer? E aí a gente vai para o segundo item, que é a questão do pensamento de médio, de longo prazo. Por que médio e longo prazo? Estudar para concurso, gente, é uma coisa de médio e longo prazo. Hoje em dia as pessoas não passam em concurso com a mesma facilidade que passavam há alguns anos atrás. Você se planeja para estudar
E nós vamos falar sobre o foco mais para frente. Você define um foco e você vai estudando devagarzinho e vai aprendendo. Porque o objetivo do estudo, gente, não é só passar. O objetivo é aprender. Se aquelas matérias estão ali colocadas como matérias que vão selecionar os candidatos a um cargo público, significa que quando a pessoa entrar nesse cargo público, ela muito provavelmente vai precisar desses conhecimentos. Ou então, no mínimo, ela precisa desses conhecimentos para poder ter uma base para atuar. Então, hoje em dia, não se concebe que um servidor público entre sem saber nada sobre o órgão onde ele está entrando, sem saber nada sobre a lei que rege os servidores públicos, sem saber nada sobre licitação e contratos. Percebe? Então, é isso. Um concurso ele foi planejado para que as pessoas entrem com uma base mínima. Ok, se você passar, a gente tende a achar que vai passar e aí é aquela história do vou ser feliz para sempre, acabou. Não, vai passar, você vai tomar posse, vai entrar em exercício e vai começar a trabalhar. E você certamente vai fazer uso desses conhecimentos. Talvez você não saiba como é que usa isso na prática. Mas a teoria desses conhecimentos, pelo menos, você já vai conhecer. Entendeu? Você já vai ter a teoria. Então, pense como médio e longo prazo e pense em aprender. Não pensa só em decorar para passar na prova. Você está fazendo parte de um processo que faz sentido. Bem, terceiro item. Foco no tipo de concurso ou tipo de cargo. Um erro muito comum no plano de estudo. As pessoas perguntam para mim e perguntam de uma maneira geral. Eu vejo que tem tanta gente que não sabe por onde começar. A ideia é foca. Qual é o concurso que você deseja ou o tipo de concurso? E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E você começa a perceber assim, que certos tipos de concurso para certos tipos de concurso, caem certos tipos de matéria. Então, você vai afunilando. Se você não tiver foco, fica muito difícil estudar uma coisa aqui, estudar outra coisa ali. O estudo ele precisa de uma continuidade. E você vai ficando cada vez melhor nas coisas que você estuda. É como se fosse uma construção. Realmente, você vai colocando tijolinho em cima de tijolinho, quando você vê, você tem uma parede construída, você tem uma casa construída. Percebe? Nós vamos aprofundar nisso aqui. Visão do todo. A sua vida não pode e não vai parar porque você está estudando para concurso. Fabiana, é uma prioridade para mim estudar para concurso. Claro, e precisa ser uma prioridade para você. Agora, é como eu falei, o que mais que tem na sua vida? O que mais que é prioritário na sua vida? Você tem família? Você tem amigos? Você vai abandonar tudo para estudar para concurso? Tem algumas pessoas que fazem isso. E eu repito, algumas pessoas até são bem-sucedidas usando esse tipo de abordagem. Mas a grande maioria precisa de gente. Olha, nós somos seres humanos, a gente precisa de contato, a gente precisa fazer compra de mercado, a gente precisa fazer uma caminhada, a gente precisa espairecer a cabeça. E existem muitas pesquisas, inclusive, que falam que o suporte social é fundamental para a gente atingir os nossos objetivos. Às vezes, um contato com um amigo, às vezes um contato com um colega, uma piadinha que você ouviu, ela aumenta o seu ânimo e o seu entusiasmo para estudar. Pode até não estar referida exatamente ao que você está estudando ou ao fato de você estar estudando, mas o fato de você ter pequenos momentos de alegria na sua vida, eles são momentos importantes, assim, e inclusive existem muitas pesquisas, e eu digo, isso é assunto para uma outra aula, mas existem pesquisas que falam que, olha, os relacionamentos, bons relacionamentos, eles têm uma interferência física de evitar que as pessoas tenham infarte, de fazer com que as pessoas atinjam mais os seus resultados e tenham mais sucesso na vida. Então, sua vida não vai parar porque você está estudando. Não faz um plano de estudo para você se frustrar. Faz um plano de estudo aceitando que você é um ser humano e que está vivendo um momento em que você está construindo uma nova carreira, uma carreira como servidor público. Não é verdade? Se você estivesse fazendo um mestrado ao invés de estar estudando para um concurso, você também já está construindo mais um degrau na sua carreira, não está? É isso, exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Só que, no fim do mestrado, você tem uma certificação, um certificado de mestre.
No fim disso tudo, você tem o quê? Você tem um cargo público. Entendeu? Vamos avançar. Na fase de execução, o que eu quero que você preste atenção? Porque nós vamos falar sobre plano de estudo mais para frente, mas eu já quero que você... Eu comecei falando sobre os pontos, porque eu quero que enquanto eu estiver falando de como fazer um plano de estudo, você fique atento a esses pontos. Ok, você montou lá o seu plano, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e você vai seguir o plano. Você vai seguir um plano? Qual é um erro muito comum? As pessoas fazem um plano, colocam o plano no cantinho, colocam o plano dentro de uma pastinha, colocam o plano num caderninho. Olha, plano de estudo é o seu instrumento mais querido, é como se fosse um guia, uma bússola para você. Para ele funcionar, você tem que olhar para ele várias vezes por dia. Você tem que consultar, você tem que ficar o tempo todo medindo se você está conseguindo seguir ou não está conseguindo seguir. Veja bem, um plano de estudo, como ele é um instrumento, você pode aprimorar. Aliás, você tem que aprimorar, senão ele não vai funcionar. Se você não mexer nele o tempo todo, ele não vai funcionar. E para você mexer nele o tempo todo, olhar para ele, você tem que estar atento que ele existe. Se eu fosse você, uma dica que eu dou, que é importante, coloca ele no seu computador como a tela de entrada. Que aí você tem que olhar para ele, você lembra de olhar para ele o tempo todo. Imprime ele em tamanho A3 e coloca num quadro no seu ambiente de estudo. E aí que tá. Vamos lá, ele é seu instrumento mais querido. Você vai se disciplinar para seguir o planejado, certo? Porque a ideia é, você faz um plano e você segue o plano. Disciplina, gente, vamos falar muito rapidinho sobre isso aqui. Disciplina é um fator-chave. Agora, as pessoas acham que a gente nasce disciplinado. E não é bem assim. Disciplina é uma coisa que você desenvolve. E desenvolve todos os dias. Todos os dias. E é uma competência que você vai ficando cada vez melhor nela. Então, hoje é difícil estudar? Dá uma forçadinha. Porque quando você conseguir seguir o planejado hoje, amanhã já vai ser um pouquinho mais fácil seguir. Percebe? Então, não fica achando que porque você falhou em um dia, ou porque você está morrendo de preguiça, você não é disciplinado. A disciplina, ela vem justamente do fato de você conseguir se colocar para fazer uma coisa que você não quer fazer naquele momento. Então, é isso. Não é que vai ser disciplina assim, algumas pessoas são tão disciplinadas, elas acham tão fácil estudar. Ok, se elas acham tão fácil estudar, a gente pode pressupor que houve um momento em que não foi tão fácil assim. Nem que seja na infância. Em algum momento elas desenvolveram essa capacidade de sentar e se colocarem para estudar. Disciplina é igual coragem. Você não é que os corajosos não tenham medo, é que os corajosos enfrentam o medo. Então, os disciplinados, não é que eles não tenham preguiça, eles enfrentam a preguiça, eles enfrentam a falta de vontade de estudar. E aí você está lá, com o seu instrumento mais querido, com o seu plano de estudo, qual é o conteúdo que eu tenho que estudar agora, que eu quero, que eu decidi estudar agora. Porque você não tem que estudar. Na verdade, você está estudando porque você quer estudar, você quer uma vida melhor, você quer passar. E aí a gente vai para o terceiro item, acompanhar e ajustar na hora certa. Foi conteúdo demais para aquelas 2 horas que você planejou? Então, vai ali e ajusta. Você fala, olha, esse conteúdo foi muito. E a ideia é que você não planeje blocos de conteúdo fechado. A ideia é que você tenha uma planilha à parte com os conteúdos e você leve o tempo que for preciso para assimilar aquele conteúdo. Porque as pessoas acham que tem um tempo certo para estudar. Não, esse assunto aqui eu consigo estudar em 2 horas. Ok, se você já estudou o assunto e você está só revisando, pode até ser que você consiga pegar um determinado bloco de conteúdo e dizer, não, isso aqui eu faço uma revisão em 2 horas. Mas para quem está pegando pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, ou para quem ainda não está seguro em relação a um determinado conteúdo, não tem um tempo certo. Por quê? Porque a aprendizagem ela depende de outras coisas que você já aprendeu antes.
Então, se alguém é bom em matemática e pega raciocínio lógico para estudar, é uma coisa, essa pessoa talvez aprenda mais rápido do que outra que já teve algumas dificuldades na vida com matemática, com raciocínio lógico. Então, não dá para a gente dizer, o tempo certo de aprender isso aqui são 5 horas, ou são 5 dias, ou são 5 semanas. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, esse acompanhamento é importante. Olha, essa matéria aqui eu estou precisando de mais tempo. Então, tira mais tempo. Por isso é que é um projeto de médio e de longo prazo. Porque a ideia é que você aprenda. Não é que você passe pelo conteúdo e decore PDF, leia o PDF todo. Eu vejo muitos concurseiros que falam assim para mim, não, eu estou preparado para o concurso porque eu consegui ler a matéria toda. Ler a matéria toda, gente, não tem nada a ver com estar preparado. Ler a matéria toda só quer dizer que você leu a matéria toda. Só isso. Não quer dizer que você aprendeu necessariamente. E não quer dizer que você está pronto para fazer a prova. Você está pronto para fazer a prova quando você está respondendo os exercícios e acertando de 85% para cima. Dependendo do concurso que você fizer, porque alguns concursos mais difíceis você tem que efetivamente estar gabaritando os exercícios. Percebe o raciocínio? Eu não quero apavorar vocês, eu quero só que vocês percebam que tem muita coisa envolvida, que não é só chegar, fazer o plano e seguir o plano. Por isso é que às vezes ele não dá certo. Ok, avalie o seu desempenho. Acabei de falar sobre os exercícios, a importância de fazer exercício e de anotar o tanto que você está acertando. Porque olha só, você tem muitos sucessos no seu processo de preparação, no seu processo de estudo. Você tem muitos sucessos. Mas as pessoas normalmente não veem esse sucesso. O que acontece? O cara vai, estuda e vai fazer a prova. Aí não passa, ou não acerta o tanto de questão que queria, ou não vai tão bem. E aí ele acha que fracassou. Ai, olha, tá vendo? Mais uma vez não passei. Só que ele fica sempre com essa impressão de não passei, não fui bem, meu estudo não está funcionando. Mas por quê? Porque ele não está avaliando o desempenho durante o processo. Se ele visse, por exemplo, se ele não passou, ou se ele foi muito mal na prova, acertou, vamos lá, 50% das questões só, ou menos de 50%, mas nos exercícios ele 90%, você percebe como a gente já começa a ter um termo de comparação? Opa, peraí, vamos olhar. Qual é o conteúdo que ele está estudando? Quais são os exercícios que ele está fazendo? Que tipo de revisão que ele está fazendo? Você já começa a entrar com variáveis de aperfeiçoamento no seu desempenho no estudo, porque você avaliou. E tem outra coisa, você tem alguns índices de sucesso para poder comparar. Você fala, não, olha, do jeito que eu estava estudando, eu estava sendo bem sucedido. Por que eu não fui bem sucedido na prova? Então, você não tem só o não passei. Você tem, peraí, vamos melhorar meu desempenho aqui. Porque a ideia é que você estude cada vez melhor. Entendeu o meu ponto? Vamos lá, vamos avançando. Ok, incorporar os imprevistos. Eu acabei de dar um exemplo do imprevisto dos trabalhadores lá arrancando a árvore e fazendo aquele barulhão com a motosserra. Incorpora os imprevistos. Não deu para estudar hoje por algum motivo? Você está usando esse tempo que você não estudou para outra coisa. Ok, então aquele tempo que você tinha reservado para essa outra coisa, usa para estudar. Por exemplo, você teve que ajudar, sei lá, um parente seu em alguma coisa que ele estava precisando, ou foi levar alguém no médico. Você não tinha um tempo ali para dedicar à sua família? Porque um plano de estudo, para funcionar, ele tem um tempo para se dedicar à família. Naquele tempo que você tem no fim de semana para se dedicar à família, aquelas 2 horas que você levou algum parente seu no médico, você fala, opa, essas 2 horas, será que eu consigo colocar estudo aqui? Porque eu já atendi minha família, quando ela precisou num outro momento, que era o momento que eu tinha planejado estudar. Entendeu? Brinca com o seu plano de estudo e vai fazendo ajuste. Então, não deu para estudar 4 horas hoje? Você consegue compensar um pouquinho amanhã ou depois de amanhã? Entendeu? E se você ficar devendo, também não é um grande problema. Ficou devendo, ficou devendo. A vida te requisitou de outras formas. Aceita. Porque é isso. Olha, às vezes, ver um jogo de futebol de um filho é uma coisa super importante que mais para frente você vai se arrepender. Entendeu o que eu estou dizendo? Você é um ser humano, você vive e você, embora a coisa esteja
uma grande nebulosa, vou passar, não vou passar, já devia ter passado. Olha, uma hora você vai passar. Você realmente vai passar. Mas a sua vida não vai começar quando você passar. Você está vivo hoje, entendeu? Se não deu, não deu. Retoma com fôlego redobrado e não fica com esse sentimento de dívida, porque esse sentimento de dívida, ele puxa você para baixo. Essa sensação de estar devendo é uma sensação que esgota a energia da gente normalmente. Isso também, eu digo, é assunto para uma outra aula. Mas o fato de você se sentir culpado porque não conseguiu seguir o plano de estudo, ele é mais prejudicial do que favorável para você. A gente tem uma tendência a achar que se a gente ficar o tempo todo lembrando onde foi que errou, se punindo e punindo de novo e punindo pela terceira vez, quarta, quinta vez por um erro que a gente cometeu, a gente nunca mais vai errar. Gente, isso é balela. Não existe. Não existe. Você vai errar de novo. Não é porque você está se condenando indefinida por tempo indeterminado pelo seu erro que você não vai errar. Pensa sobre isso que eu estou te falando. Para de se culpar quando não deu para estudar. Não deu para estudar. Retoma com fôlego novo e se perdoa porque não deu. Você fez o melhor que você pôde. Ok? Avançando. Ok. Mesclar aula com estudo, com revisões, com exercícios. Eu não tenho como saber quais as atividades que cada um faz, mas a ideia é que você não faça só uma atividade. Então, a ideia é que você vá mesclando as aulas que você assiste com o estudo sozinho, com o estudo em grupo, porque um estudo em grupo bem feito, e aliás isso é um assunto também para outra aula, um estudo em grupo bem feito, ele traz resultados muito positivos. Revisões, você precisa revisar porque a gente tem um tempo de esquecimento. Quando a gente vê o assunto só uma vez e depois não vê nunca mais, a gente esquece mesmo. E as revisões ajudam a manter o assunto vivo até o momento da prova. Exercícios são fundamentais e não esqueçam de anotar os seus índices de acerto nos exercícios. Façam os exercícios como se estivessem fazendo prova. Aliás, façam provas. Façam provas de concurso que vocês não estão tão preparados assim para treinar fazer prova. E façam como se vocês estivessem assim, brincando. Olha, vai relaxado e vai como se você estivesse se testando. A gente se testa em tanta coisa, não se testa? Vai se testar numa prova, vai ver como é, vai ver que tipo de questão que cai, vai ver como você se sente, o que você lembra, o que você não lembra. Ok? Eu sei que deve estar um monte de coisa aí na cabeça de vocês com base no que eu já falei até agora. E, gente, me mandem e-mail, fabiana@fabianasantos.com.br. Me mandem e-mail com as dúvidas que ficaram dessa aula. De repente a gente faz uma outra aula em cima só das dúvidas, ou eu respondo no blog, ou respondo por e-mail mesmo. Ok? Eu sei que eu fiquei ausente aí do blog uma temporada, mas eu prometo que eu não deixo ninguém sem resposta. Por trás disso tudo, você tem que ter equilíbrio emocional para vivenciar as situações que surgem. Muito fácil falar que tem que ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é uma coisa que a gente também pode aprender. O equilíbrio emocional, ele faz parte de uma competência que a gente pode chamar de competência de relacionamento intrapessoal, que é a forma como você lida com você mesmo, a forma como você se autogerencia. E isso é assunto para muitas outras aulas, isso é assunto para um curso inteiro. Mas é lógico que, se você não cuidar das suas emoções, da maneira como você se sente, você não fica tudo muito mais difícil. Algumas dicas eu estou dando em relação à culpa, por exemplo, de não deu para estudar, não deu, vamos embora avançar, ok? A culpa é uma emoção e dá para você lidar com ela. Mas, enfim, não vamos subestimar essa parte emocional. Uma mentalidade de sucesso. Olha, tem momentos de altos e baixos. A motivação, que é o próximo item, e a gente vai falar um pouquinho sobre motivação. Motivação não é uma coisa também que você é um indivíduo motivado. A motivação, ela vem e ela vai. Ela depende do que você está vivendo, ela depende da fase que você está vivendo, de como você está se sentindo em relação às coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, a ideia é que você saiba também que, olha,
Tem momentos que você vai fraquejar, que você vai falar, isso aqui não adianta de nada, não sei por que eu estou fazendo isso tudo. Mas, ok, então, de repente, eu quero que você pense em ter um plano para quando você se sentir assim. Um plano mesmo, olha, qual é a saída de emergência quando eu ficar muito cansado, me desculpem a expressão, de saco cheio de estudar. Certo? Porque, olha, você estudando e você se preocupando em aprender, você passa. É questão de tempo. É questão de tempo. Isso que eu quero dizer com mentalidade de sucesso. Montar um plano de estudo para quê? Qual é o seu foco? Passar em concurso não é ter foco. Qual é o seu foco? Meu foco é passar em concurso. Não, isso não é foco. O foco é assim, eu quero passar num concurso da polícia. Eu quero passar num concurso do judiciário. Entenderam isso? Eu vou falar sobre alguns focos de concurso. Isso é estar focado. Eu quero aprender cada matéria para poder passar no concurso. Eu tenho foco no meu próprio desenvolvimento também, mas isso também não é exatamente o foco. O ideal é que você estude antes do edital sair. Se você está focado, você consegue fazer isso. Você consegue estudar antes do edital sair. Se você não está focado, fica muito difícil. Porque aí você está estudando uma coisa, está estudando umas matérias e de repente sai um concurso que você fala assim, esse aqui eu quero. E aí aquelas matérias todas que você estudou, você não vai usar porque elas não vão cair naquele concurso. Se você já sabe o tipo de concurso que você quer, você já está se adiantando em relação às matérias. Quando o edital do concurso sai, você já está praticamente avançado nisso tudo aí. E aí vem a pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Olha, a gente tem os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos sonhos. E um concurso público ele tem que estar alinhado com isso tudo. O que você quer ser quando você crescer? Pensa num cargo público, quando você for definir o seu foco, e a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, provavelmente, quando você for definir o seu foco, você pensa sobre isso, que tipo de coisa eu gosto de fazer? Que tipo de assunto me atrai? Né? Esse tipo de coisa é muito importante para alguns cargos, principalmente. Então, tem alguns cargos que você precisa estar... Os de fiscalização, por exemplo. Fiscalizar, você tem que estar preparado para lidar com o erro alheio. Então, se você é uma pessoa que não tem muita facilidade para chegar e dizer, para apontar às pessoas o que elas estão fazendo de errado... Então, talvez esse cargo não seja bom para você. Eu nunca sonhei em chegar e ficar apontando para as pessoas, você errou aqui, você vai ser multado aqui. Entenderam o que eu quero dizer? Os cargos de polícia, eles são cargos quase vocacionados mesmo. A pessoa tem que ter o desejo de trabalhar como policial. Nem todo mundo tem. Então, essa pergunta fica aí, olha. E quando você tem um desejo profundo em relação a um determinado tipo de cargo, você consegue um alinhamento melhor e os seus níveis de motivação e de resultado vão subir também, não tenha dúvida. Foco. Vamos falar um pouquinho sobre foco. Eu trouxe aí algumas perguntas que podem te ajudar para você definir seu foco. Olha, são perguntas, que tipo de atividade você se imagina fazendo nos próximos anos? É aquilo que eu falei, olha, não escolha um cargo, não escolha um tipo de cargo que você vai fazer alguma coisa que você não gosta. Porque você vai ter que fazer, e é isso. Você está sendo contratado por um órgão público, em regime de experiência, embora não pareça, mas um estágio probatório é muito isso, para fazer uma atividade. E essa atividade ela tem que ter um mínimo de prazer para você, quando você se imagina fazendo. Qual é a sua formação? Qual é o seu grau de escolaridade? Então, isso tudo são questões para você pensar na hora de escolher um cargo ou um tipo de cargo, para você focar. Qual é a sua experiência? Que tipo de coisas você gosta de fazer, de estudar? Porque, ok, existem técnicas, existem formas de fazer com que a gente possa gostar de estudar qualquer coisa. Mas se você já tem uma preferência, fica tudo muito mais fácil. Concorda comigo? Você deseja ou pode morar em outra cidade? Tem alguns concursos que você tem que mudar de cidade. É isso que você quer? Porque você vai fazer um esforço todo, vai passar,
E aí vai ser convocado para mudar de cidade, para morar num outro local, ou nem que seja para morar em outra cidade por alguns anos. É isso que você quer? Você tem essa possibilidade? Você tem essa disponibilidade? O que você sabe sobre os cargos ou sobre os órgãos? É muito importante, as pessoas às vezes não sabem quase nada sobre um órgão que elas estão prestando concurso. Vai lá no órgão, vai ver como é que é, vai sentir qual é a atmosfera do lugar, que tipo de coisa que é feito lá. Dá uma olhada, se você puder, entra nas repartições e vê como é que é, porque um dos exercícios que você pode fazer é se imaginar lá dentro trabalhando. E aí fica mais fácil. Às vezes você vai olhar e fala, não gostei muito. E aí você percebe toda uma questão de desmotivação que estava aí dentro de você, que você não sabia. Você começa a poder investigar, fala, por que eu não gostei muito? O que tem ali que eu não gostei? Porque às vezes essa sensação vai te dando um mal-estar. E que te impede de estudar, que te impede de ir para frente. Tem uma crença comum, que eu vejo em muitos estudantes de concurso, que é assim, quando eu fico estudando para passar em concurso, para ser servidor público, mas, gente, as pessoas vão falar que eu sou marajá, vão falar que eu sou, entre aspas, um parasita da sociedade. E às vezes você vai num órgão público, você não sabe que tem essa crença, você entra num órgão público e fica com uma impressão ruim das pessoas, na verdade não é nada daquilo que você viu, é só que você tem aquela crença que está por trás que mina a sua energia na hora de estudar. Poxa, será que eu vou entrar para ser mais um que não vai contribuir com o país, que vai, entre aspas, novamente, mamar nas tetas da sociedade, ganhar sem trabalhar, que vai ficar encostado? Porque muita gente tem essa visão distorcida e ruim do servidor público. E não é nada disso. Eu sou servidora pública, posso dizer que não é. Ok? Quanto tempo você pode ou deseja investir na sua preparação para ser aprovado? Se for um cargo muito difícil, lógico, gente, tem uma relação aí. Quanto mais alto o salário, mais concorrido é o cargo. E mais tempo você vai ter que estudar de uma maneira muito geral. Falando de uma maneira geral, é lógico que existem as exceções, mas falando de uma maneira muito geral, você vai levar mais tempo para estudar, para conseguir passar para um concurso desse. Não, olha, eu quero resolver minha vida rápido, entrar num emprego público, qualquer que seja ele, ou de um nível mais baixo, e depois continuar estudando para outros cargos melhores. Até isso é relevante, inclusive talvez essa seja uma das perguntas mais relevantes para você poder definir seu foco. E isso, claro, nós estamos falando de plano de estudo. Peraí, Fabiana, você está falando de foco ou de plano de estudo? Eu estou falando das duas coisas. Sem foco você não faz um plano de estudo. Ter foco é uma condição sine qua non para você poder elaborar um bom plano de estudo. Exemplos de cargos ou tipos de concurso. Policiais, as carreiras policiais, servidores de tribunal, magistratura. Se é formado em direito, você pode fazer para oficial de justiça, ou então para a área fim de tribunais, para ser servidor dos tribunais, ou você pode entrar para a carreira de magistratura, que é uma carreira completamente diferente da carreira de servidor público do judiciário. A carreira bancária, as agências reguladoras, que são muito específicas, mas se parecem um pouquinho em algumas disciplinas de concurso. Entendeu o que eu estou falando sobre foco agora? Você precisa definir uma linha e seguir em frente depois de definir. Ok? Define e segue em frente. Passar em um concurso. O que é passar em um concurso, gente? Passar em um concurso, se a gente for ver na essência o que é você alcançar os pontos para estar dentro das vagas. Então, nessa visão, passar num concurso é um projeto, porque, olha só, se você entrar, você pode entrar na internet e dar uma olhadinha assim, nas pontuações de candidatos de concurso. Quantos pontos eles fazem, qual é o máximo de pontos? Os caras que passaram dentro das vagas, quantos pontos eles fizeram? Você vai ver lá, então tem assim, o máximo de pontos era 120 pontos, e os caras que passaram fizeram 86,5, 90... vamos lá, vamos colocar uma faixa assim, que vai de 86,5 até 92,5, ou até 97,5 para um determinado cargo. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então não importa quantas pessoas estão concorrendo àquele cargo, as chances são de que, num próximo concurso, se você conseguir se manter naquela faixa de acertos,
você passa. Tá percebendo que eu estou olhando por um outro lado? Então, é alcançar os pontos para estar dentro das vagas. E desse jeito é um projeto. E se é um projeto, se a questão é alcançar os pontos para estar dentro das vagas, é lógico que você tem um zilhão de variáveis entrando aí no meio. Mas se é um projeto, você pode ter um considerável nível de controle sobre o seu sucesso. Algum nível de controle. Eu não estou dizendo todo o controle. Até porque nenhum projeto, quem já estudou gerência de projetos sabe que nenhum projeto você tem controle sobre todas as variáveis. A ideia é que você vá aumentando sobre cada variável os seus níveis de controle, mas você nunca tem o controle sobre todas elas. E é para isso que os projetos existem, e é para isso que existe toda uma ciência de projetos, que é justamente para você diminuir o grau de risco de um projeto não dar certo. Mas você pode enxergar passar em um concurso como um projeto. Eu estou te apresentando uma visão diferente. Montando um plano de estudo, finalmente. Vamos lá. Primeira pergunta para você se fazer. O que é o estudo na minha vida? E eu trago 5 perguntinhas para você se fazer antes de começar. E não pule essas perguntas, elas são essenciais. Essa aula toda é como fazer esse plano de estudo funcionar. Como fazer ele funcionar. Vamos montar um plano para funcionar, não vamos montar um plano para engavetar ou para reforçar em você um ciclo vicioso assim, que eu vejo em muitos estudantes, e eu não estou brincando sobre isso. É assim, eu monto um plano com uma quantidade gigantesca de conteúdo na semana, de horas de estudo, e uma coisa que eu vou conseguir, isso aqui vai dar certo. E aí, no meio do caminho, você não consegue seguir, porque, lógico, você montou um negócio para não dar certo, e aí você repete para você mesmo alguma coisa assim: poxa, não consegui seguir de novo, que droga, eu não estou conseguindo, eu não consigo nem seguir um plano de estudo, como é que eu vou conseguir passar? E vai reforçando em você, meio que como se estivesse cavando uma frustração. E não é esse o objetivo, é assim um tiro que sai pela culatra fazer um negócio desse. Porque reforça uma ideia falsa de que tem alguma coisa errada com você, porque você não consegue seguir o plano. Não tem nada de errado com você. Nada de errado com você. Tem alguma coisa errada com o plano que você fez. É só isso. E eu vejo inúmeras pessoas pensando e falando para mim, elas verbalizam: Fabiana, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo seguir o meu plano. E quando a gente vai olhar o plano, eu digo assim: olha, então tem alguma coisa errada comigo também, porque eu não conseguiria jamais seguir esse plano que você fez. Você fez um plano para não dar certo. Então, como é que é a sua vida? É a primeira pergunta que eu te faço. Você é casado? Não é casado? Porque se você for casado, olha, tem um relacionamento importante aí, que você não vai poder ficar sem dar nenhuma atenção para esse relacionamento. Inclusive, esse relacionamento, ele fomenta a sua motivação. Ele fomenta a sua alegria de viver. Ele é importante. Então, você é casado, você tem filho, não tem filho, você trabalha, não trabalha? Você chega cansado do trabalho, quantas horas você dorme? Como é que é a sua vida? Você tem uma empregada em casa para fazer o seu almoço, ou o seu jantar, ou para limpar a sua casa, ou você não tem? Então, são coisas que você precisa considerar. Não dá para ficar sem ir no mercado. Ou você mora com seus pais e nunca pensou em fazer mercado, porque a sua mãe é que faz, seu pai é que faz. Percebe? Quais são os papéis que você desempenha? Acabei de falar alguns. Você é esposa, você é mãe, ou você não é? Você está na condição, entre aspas, privilegiada de só ser filho ou de só ser filha? E ter pai e mãe para cuidar de tudo para você. O que significa estudar para você? O que significa estudar? Olha, estudar é um fator, é uma condição para você atingir alguma coisa que você queira. Concorda comigo? Se você tem o desejo, vamos pegar um exemplozinho bobo aqui. Se você tem o desejo de viajar para o exterior, você precisa saber quanto é que custa viajar para o exterior, certo? Senão você não está levando esse desejo a sério. E aí você descobre que uma passagem custa $1.000, por exemplo, 2.000 e poucos reais. Você tem que ver de que maneira você vai conseguir esse dinheiro. E uma vez conseguindo esse dinheiro, você tem que efetivamente comprar essa passagem e ver um lugar que você vai ficar lá. Você não tem que fazer coisas para viajar para o exterior? Estudar é algo
porque você deseja passar num concurso, é só isso. Então, estudar é um processo, faz parte de alguma coisa que você deseja. Então, estudar é uma coisa que você está se propondo para poder atingir alguma coisa que você quer. E não precisa ser uma coisa que você está sendo obrigado a fazer, porque o sistema é assim. Muita gente tem raiva do sistema que obriga muitas pessoas a quererem entrar numa carreira pública porque os salários na iniciativa privada são tão ruins. Logo de início, os salários, e isso é fato, olha, os salários iniciais na iniciativa privada são ruins. E muitas pessoas se revoltam com isso e se acham, se veem na posição de vítimas, porque precisam estudar para poder passar num concurso. Olha, estudar é uma escolha. O que significa estudar para você? O que você pode abrir mão na sua vida? Quais são as coisas que estão na sua vida que são assim? Se pergunte isso, o que eu realmente, dessas coisas todas que eu faço e que eu gasto tempo, o que eu realmente posso abrir mão? Será que eu preciso ficar todo dia, primeira coisa quando eu acordo, entrar no Facebook e ficar meia hora, 40 minutos? Eu preciso, será que eu posso abrir mão desses 40 minutos e fazer outra coisa? Talvez estudar, inclusive, logo quando eu acordo, como primeira atividade da vida? Será que eu preciso ficar, de fato, deletando todos aqueles e-mails inúteis? E, aliás, ficar lendo um por um antes de deletar? E fazer isso durante muito tempo? Será que eu preciso, a cada 1 hora, olhar os meus e-mails? Percebe? Tem tanta coisa que a gente perde tempo. Será que eu, de fato, preciso ficar tanto tempo assim, lanchando, tanto tempo almoçando? Eu não estou dizendo para você comer rápido. Eu estou dizendo, será que você precisa, de fato, de 2 horas para almoçar? Será que você não pode, de repente, diminuir um pouquinho e ganhar meia hora nesse intervalo de almoço? E o que você não pode abrir mão de jeito nenhum? Poxa, quem tem filho não pode abrir mão, na minha opinião, de ver o filho, de ficar com o filho, de ouvir o filho. Faz parte de ser pai, faz parte de ser mãe. O que você não pode abrir mão? Tem gente que precisa de um banho demorado. Olha, eu não posso abrir mão disso porque é nesse momento que eu estou processando o que aconteceu comigo durante o dia. E tem gente que não, que toma banho, mas que podia ser um banho rápido. Para cada um, a resposta é uma, gente. Por isso é que montar um plano de estudo é uma coisa altamente personalizada. Então aí, as 5 perguntas para você se fazer na hora de montar o seu. Vamos lá, sugestão de passos para montar um plano de estudos. Olha, na minha avaliação, quanto mais simples um plano de estudo, melhor. Se for para arriscar, mas eu quero um super sofisticado. Então, olha, a dica que eu te dou é, começa por um simples e vai sofisticando. Vai fazendo a coisa mais aprimorada. Não tenta começar por uma coisa muito chique, muito sofisticada, porque fica mais difícil. Isso, um plano de estudo já é seguir um plano de estudo, elaborar um plano e seguir um plano, fazer um plano para ele funcionar, já é algo novo que você está acrescentando na sua vida. E tudo que é novo, você vai fazer um esforço maior para inserir na sua vida, concorda? Já existem muitos estudos que falam que cada novo hábito a gente demora pelo menos 21 dias para incorporar como um novo hábito na nossa vida. Seguir um plano de estudo é um novo hábito, pensa sobre isso. Você precisa dar uma forçadinha para ele funcionar. Então, se ele for um plano simples, as chances dele funcionar são maiores. A minha sugestão para você é, monte um quadro dividido em horas, com os 7 dias da semana. Pega lá, de domingo, e não deixa o sábado e domingo de fora, não. Pega o domingo todinho e pega até o último horário do sábado e divide em horas. Se você quiser colocar as 24 horas lá. E aí você começa marcando os horários com atividades que já estão estabelecidas e que você não pode abrir mão. Então tá lá, sono, marca suas horas de sono. Então, se você vai dormir às 10h30, coloca lá de 10h30 e acorda às 6h30 da manhã, então marca de 10h30 até 6h30 você dorme. Será que eu posso dormir de 11 e acordar às 5 horas da manhã? Depende de você. Tem gente que precisa de muitas horas de sono e que não dá para abrir mão. Eu estou dando aqui meu testemunho. Eu não abro mão de nenhuma hora de sono minha. Porque quando eu não durmo bem,
Eu sei do resultado negativo que isso gera para a minha vida. Eu preciso dormir bem e eu compenso no tanto que eu tenho de qualidade para o meu dia quando eu durmo bem. Então você vai marcar a hora de dormir e a hora de acordar. E fecha aqueles horários, você não vai botar estudo ali. E aí você vai separar os demais horários. Então, se você trabalha, você marca os horários de trabalho. E a ideia é que você seja muito detalhado e muito honesto em marcar esses horários. Olha, se você demora todo dia para chegar no trabalho meia hora, então marca lá, meia hora, você está se deslocando. Põe tempo de deslocamento para o trabalho. Entendeu? Marca isso. Se você vai dirigindo o seu carro, talvez você possa usar esse tempo de deslocamento, e esse assunto para uma outra aula, você possa usar esse tempo de deslocamento para ouvir algum audiobook, alguma coisa assim. E se você vai de ônibus e você consegue ler, talvez você use esse tempo de deslocamento para olhar para dar uma lida numa apostila, ou então também para ouvir um audiobook. Entendeu? Agora, se esse momento for importante para você ficar pensando sobre organizando seu dia, ou conversando com um colega, ou conversando com seu filho, que você dá carona para ele para a escola, então separa efetivamente esse horário. Se você não pode abrir mão disso, não abre mão disso. Seja realista, a palavra aqui é realismo, seja realista. Aloca as matérias por dia, de forma a abarcar várias matérias na mesma semana. Então, a ideia é que você não fique só sobre uma matéria o tempo todo. Por quê? Porque lembra da história de que se você fica muito tempo sem ver uma matéria, você acaba esquecendo? Então, vai ter momentos em que você vai revisar outras matérias. Então, você coloca várias matérias por dia. E aí vai variar, mas quantas matérias eu coloco por cada dia e quantas horas de estudo eu coloco por cada dia? Depende da quantidade de horas que você tem para estudar. Tem gente que trabalha o dia inteiro e as horas efetivas que ela consegue estudar é de 6:30 da tarde até 9:30 da noite. Ok, você tem 3 horas por dia. E aí, se você está começando a estudar uma matéria, a minha sugestão é que você fique, num primeiro momento, essas 3 horas em cima dessa matéria, porque você está se aproximando, está tendo ali aquele primeiro contato, está tentando entender o que é essa matéria, o que isso aqui fala, por que isso aqui é importante, deixa eu ver o que esse autor aqui quer dizer. Então, talvez você demore mais tempo nesse estudo. É um estudo de aproximação, você está se debruçando pela primeira vez. Então, fica ali, fica a noite toda só numa matéria. Tá, você tirou a noite para fazer exercício, então faça de algumas matérias. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, se você tem todas as noites, igual esse exemplo que eu dei, de 6:30 até as 9:30 para estudar, o que você pode fazer também é determinar que você vai estudar, por exemplo, 5 matérias, de segunda a sexta, cada dia você vai pegar uma matéria, por exemplo. Aí, o que você pode fazer, que funciona muito bem para algumas pessoas e para outras não, fique atento nisso que eu estou falando, porque não funciona para todo mundo, não tem uma regra geral para todo mundo, é assim. No dia que você tiver mais descansado, você não determina que matéria você vai estudar em qual dia, você determina as 5 matérias da semana. No dia que você estiver mais cansado, você pega aquela matéria mais fácil. No dia que você estiver mais disposto, você pega a mais difícil. E aí, segunda-feira, você vai avaliar. Vai ser o seu primeiro dia de estudo da semana. Você vai avaliar. Eu estou cansado ou eu estou bem disposto? Não, eu estou bem disposto. Pega a mais difícil. Na terça, você vai avaliar. Eu estou cansado ou estou bem disposto? Estou bem disposto ainda. Pega a segunda mais difícil. Na quarta, você fala, não, hoje eu estou cansado. Pega a mais fácil. Entendeu? Você vai aproveitando. Porque as matérias que você já tem uma certa familiaridade, elas são mais fáceis de estudar. Então, você pode estar um pouquinho mais cansado e você não perde tanto em rendimento. Porque o que a gente quer não é produtividade, não é rendimento, não é melhorar a performance no estudo. E aí, vamos embora para o próximo item. Foca na aprendizagem. Isso significa que não há prazo para aprender. Você pegou aquele conteúdo para estudar, se você demorou 5 horas ao invés de 3 horas, não tem problema. Se você demorou 20 horas, mas você efetivamente aprendeu, não tem problema. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. É melhor que você tenha mais segurança na prova. A pior situação na hora da prova, sabe qual é? É você
olhar para aquela questão e dizer assim, nossa, eu já li isso aqui em algum lugar, eu lembro, nossa, tá aqui na minha cabeça, eu só não estou conseguindo ver se tinha um não ou se não tinha um não na frase. Isso acontece quando você leu e tentou decorar, mas não aprendeu, não viu o sentido daquilo ali, não viu o sentido daquela lei, ou daquela regra. Quando você não vê o sentido, significa que você não aprendeu. Porque quando você aprende, você normalmente associa com outras coisas. Então, a sensação boa é você chegar na prova e olhar assim, não, essa frase aqui não faz sentido nenhum, porque tal coisa tem relação com tal coisa e tal coisa tem relação com tal coisa. Quando você consegue fazer essas associações, é porque você aprendeu. E aí você entra numa situação confortável para poder fazer a prova. Porque desconfortável é você ler e falar assim, putz, eu já li isso aqui em algum lugar, mas eu não estou lembrando o que é, não estou lembrando o que é. Então, quando você foca em aprender, você evita essas situações. Porque é isso, não adianta você ter lido tudo se você fizer a prova inteira se sentindo assim. Percebe onde eu quero chegar? Ao lado de cada hora de estudo, na sua planilha lá, você deixa uma célulazinha ou um espaçozinho, se você for imprimir, uma nova célula ali, uma coluna na planilha, para você colocar uma avaliação de resultado. E essa avaliação de resultado é o seguinte: você vai avaliar aquele momento de estudo. Tem 2 tipos de avaliação de resultado. Aliás, a avaliação de resultado, se você estiver fazendo um exercício, você vai anotar lá, acertei 7 questões em 10. Essa é uma avaliação de resultado. Um outro tipo de avaliação que você pode fazer, mas eu não fiz exercício. Ok, mas o quanto você entendeu da matéria? O quanto essa matéria está ficando mais fácil para você? Avalia o seu momento de estudo. Eu estava concentrado? Eu não estava concentrado? Eu fiquei pensando na morte da Bezerra? Eu atendi o celular 10 vezes enquanto eu estava lá nas minhas 2 horas de estudo? Eu entrei no Facebook 2 vezes? Eu olhei o e-mail 1 vez? Avalia isso. Sabe por quê? Porque você vai, ao longo do tempo, o que você vai ter é ali um histórico de o quanto você estava bem e o quanto você não estava bem. E isso é informação para você. Isso pode vir a gerar indicadores para você. De que tipo de indicador? Qual a melhor hora para estudar? Quais são as suas distrações mais relevantes? Entendeu? Que momentos você fica mais distraído e que momentos que você fica menos distraído? Que matérias você estuda melhor do que outras matérias? Quando você fica melhor? Quando você está no começo da matéria ou quando você já está no exercício? Entendeu? Isso tudo são informações relevantes para você mesmo, para você poder gerenciar melhor o seu plano de estudo. Porque aí você vai ver, não, gente, esse plano aqui não está dando certo, eu tenho que mudar. Quem sabe eu não consigo mudar um pouquinho o meu horário de trabalho, sair mais tarde do trabalho e deixar algumas horas de manhã para estudar. Porque não está funcionando esse negócio de estudar de noite. Mas você vai estar pensando nisso, não foi porque você não estudou bem 1 noite ou 2 noites. Você vai estar pensando nisso porque você várias noites acompanhou durante 2 semanas, por exemplo, e viu que nenhuma das noites você se concentrou bem. Aí você pode me perguntar, poxa, mas eu vou esperar 2 semanas para ver isso? Não. Talvez você não precise esperar tanto tempo. Mas talvez, no meio dessas 2 semanas, você tenha metade das noites que você estudou bem e metade das noites que você não estudou. E aí você pode olhar para os seus dias como é que foram. Como foram as noites, como foram os dias correspondentes às noites que eu não estudei bem. Entendeu? É informação para você, porque às vezes aconteceu alguma coisa durante o dia e você pode começar a relacionar. Você fala, nos dias que eu converso com o meu chefe, por exemplo, eu estudo mal à noite. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo é informação para você. Gente, nós somos uma empresa. Cada um de nós é uma empresa, a gente se autogerencia. As empresas, elas precisam de informação para funcionar. E a informação, ela precisa ser identificada e precisa ser tratada. O que eu estou propondo para vocês são algumas coisas. Primeiro, prestem atenção nas informações. E segundo, encontrem alguma maneira de sistematizar essas informações. Essa planilha de plano de estudo que você vai fazer, ela pode ter ali um espacinho para você colocar alguma informação desse tipo. Entendeu o que eu estou falando?
Vou avançar. Qualquer dúvida, gente, fabiana@fabianasantos.com.br, me manda um e-mail que eu respondo para vocês. Vamos lá. Montar uma segunda planilha para o acompanhamento dos conteúdos. Ou seja, você não vai jogar conteúdo. Você não vai jogar conteúdo na sua planilha de plano de estudo. Você vai jogar disciplina. Que disciplina? Que disciplinas? As disciplinas que você vai estudar conforme o foco que você definiu. Ok? Então, você vai lá, montar uma segunda planilha para acompanhamento dos conteúdos. Aí sim, numa segunda planilha, você coloca os conteúdos das matérias. Que conteúdos são esses? Os que estão no edital. Edital, ele é feito para ser lido, viu, gente? Um edital, vocês precisam ler o edital do começo até o fim. Isso é um recadinho que eu já dou, não faz parte tanto dessa web aula aqui, mas o edital ele foi feito para ser lido. E aí você coloca lá os conteúdos do edital, vocês vão cada conteúdo daquele gera uma linha na planilha. Tem gente que é mais detalhista e pega aquele conteúdo e gera e faz outras linhas, separa mais, cada um a seu gosto. E aí, ao lado de cada hora de estudo, ou de cada momento de estudo, ou de cada bloco de horas, você deixa uma célula do quadro para registrar o momento que você estudou aquele conteúdo, o tipo de estudo e a avaliação de resultado em cima daquele conteúdo. Então, tá aqui, estou dando um exemplo do cabeçalho da planilha. Os conteúdos, o momento do estudo, data e hora. Que hora que você estudou, assim, que dia e que hora? Ah, estudei no dia 24 de dezembro, de 10 da manhã até o meio-dia. Que tipo de estudo que foi? Não, eu li, eu revi, eu fiz exercício, eu vi uma videoaula. Isso tudo eu estou falando sobre estudo individual, tá, gente? E qual foi a avaliação disso? Daquele conteúdo específico. Então, você tem lá uma célulazinha de avaliação simplificada no seu plano de estudo e tem uma célula de avaliação para cada conteúdo que você estudou também. Por quê? Eu acho que vocês já entenderam. Olha, é importante você registrar. Porque quando você registra, você tem informação disponível. E outra coisa, você tem como registrar o sucesso, o esforço. Porque depois de um certo tempo você vai olhar e você vai falar, poxa, olha aqui, eu já tenho 300 horas de estudo dessa matéria. Olha, esse conteúdo aqui, por exemplo, eu já estudei 30 horas. Gente, isso é sucesso também. Isso é sucesso. E se você não ainda tiver com dificuldade desse conteúdo, o fato de você saber que você já estudou 30 horas nele, do mesmo conteúdo, e ainda está com dificuldade, é informação para você. Tem alguma coisa errada com o jeito como você está estudando. Tem alguma coisa errada, você não está entendendo a matéria direito. Talvez você precise buscar ajuda. Talvez esteja na hora de você fazer um cursinho específico dessa matéria. Entendeu? Informação para você poder tomar suas decisões. Olha, processo decisório, autogestão. Olha o que a gente está falando. Pense em você mesmo como uma empresa. E tenha informações para você poder tomar decisão. Essas informações são importantes. Eu falei para vocês, olha, o plano de estudo, ele tem que ser maleável. Você tem que poder mudar ele. Porque ele pode não funcionar no primeiro momento. E é isso mesmo. A gente, às vezes não. Na maior parte das vezes, o primeiro plano que a gente monta, ele é o plano que não vai dar certo. E aí você vai mexendo nele, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Ok? Descomplicado é melhor. Eu já falei sobre isso. E aí eu vou te dizer, procura observar qual é a melhor dinâmica para você. Muitas horas na mesma matéria, 1 hora para cada matéria. Descomplique, não fica tentando seguir um modelo pronto para depois dizer que tem alguma coisa errada com você. Não tem nada errado com você. Tem alguma coisa errada? Tem alguma inadequação do modelo com você, com a sua própria dinâmica pessoal, com a sua circunstância de vida. E aí que tá. São muitas horas na mesma matéria, 1 hora para cada matéria? Sente. Depende da matéria, de como você se sente em relação à matéria, em que nível de proficiência você está com essa matéria. E uma sugestão é, aproveite os dias em que você está bem disposto para as matérias mais difíceis, isso eu já falei. E eu te pergunto, você sabe os horários em que você está melhor? Que você está no seu melhor, intelectualmente falando? Se você não sabe, vai descobrir. E usa essas planilhas para anotar, para ter informação. E não fica com a impressão de que eu estudo mal à noite, porque um dia ou outro você estudou mal à noite. Estuda vários dias seguidos e observa.
Porque, olha, tem muita coisa que a gente não sabe sobre a gente mesmo e quando a gente começa a observar, a gente se surpreende. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir numa nutricionista e ela pedir para fazer assim um relatório do que você come durante o dia, a semana inteira. E a gente fica surpreso com o que a gente come, ou talvez com o que a gente não coma. Tem gente que come pouco e acha que come muito. E aí quando faz um relatório fala, nossa, mas eu nem como tanto assim. E tem gente que acha que come pouco e quando faz um relatório do que comeu, vê a quantidade que come. É disso que eu estou falando, gente. Olha, começa a observar. Sejam investigadores de si mesmos. Se pesquisem. Outra dica. Use cores e códigos no seu quadro. Coloquem cores e códigos que tenham significado para você. No dia que foi muito bem, bota lá um verdinho, bota um rosa, se você gosta de rosa. Ok? Tá muito difícil a matéria, joga uma estrela vermelhinha. Certo? Inventem seus códigos. Mantenha as informações do seu quadro em dia. Como eu falei, ele é uma ferramenta e é uma ferramenta dinâmica. Se você não mexe o tempo todo com a ferramenta, ela perde o valor. Então, um quadro desatualizado, você olha para ele e ele já não é mais possível de seguir. E aí você vai parar e vai de novo elaborar um outro quadro. Não é melhor você ir atualizando de tempos em tempos e começar a ter um sentimento reforçador positivamente de que você é capaz de se autogerenciar, de se auto-observar e de se perdoar quando as coisas não deu certo. Olha, se eu puder enfatizar assim, alguma coisa, se eu puder deixar uma mensagem dessa web aula, assim, gente, olha, prestem atenção. Na hora que a coisa não deu certo, não fiquem muito tempo se culpando, não. Se vocês não gravarem nada em relação a isso tudo que eu falei, gravem isso. Parem de se culpar quando não deu certo. Retoma, assim, levanta a poeira e vai, e retoma, começa de novo, entendeu? Não percam tempo se culpando quando a coisa não deu certo. E mantenham as informações do quadro em dia e sejam honestos nesse quadro. Mantenha o quadro perto de você, já falei, e tenha sempre material de estudo por perto, porque, olha, a gente sempre tem possibilidades que surgem ao longo do dia para que a gente possa estudar. Às vezes você está no seu trabalho e você finalizou sua tarefa antes. Tudo bem, conversar com um colega é gostoso? Você pode até conversar. Mas será que se você tiver ali meia hora, você conversa, então, 5 minutos e estuda 25? Dá uma olhada na apostila, faz um pouquinho de exercício, e aí você vai no seu quadro e anota aqueles 25 minutos. Isso é sucesso, gente. Ok? Vamos lá. Um plano feito para mudar. Ou como se manter motivado para seguir o plano. Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre motivação. O plano é um instrumento de organização e de foco. Ele não é uma prisão. É aquilo que eu falei. Não está dando certo, está muito ambicioso, está folgado demais, você não conseguiu seguir. O plano ele não foi feito para mostrar para você que tem alguma coisa errada com você. O plano foi feito para você ajustar ele, para ele ficar do seu jeito. Do seu jeito. Esteja pronto para fazer os ajustes quando eles forem necessários. Olha, e eles serão necessários. Eles provavelmente serão necessários com muito mais frequência do que você pensa. Os imprevistos, eles acontecem, esteja preparado. O que significa dizer não se sobrecarregue e nem se culpe quando as coisas não deram certo. Traga o prazer para o estudo. Nós somos criaturas movidas a prazer. Nós fugimos da dor e nós perseguimos o prazer em tudo que a gente faz. Relacionem o prazer no seu estudo. Tem um vídeo que eu fiz, vocês se cadastraram, o terceiro vídeo da série do candidato aprovado, como melhorar imediatamente o seu resultado no estudo, fala sobre essa questão de trazer o prazer para o estudo. Dá uma olhadinha de novo naquele vídeo. Quando você traz prazer para o estudo, você começa a ficar mais motivado para estudar. Meça o sucesso, já falei sobre isso, e principalmente premie o seu sucesso. Está dando tudo certo? Você merece um prêmio, você merece uma recompensa. Então, na semana que vem, 2 horas que você tinha
se programado para estudar, quem sabe você não pode ir para o cinema? Você merece. Se dê esse prêmio. E se dê esse prêmio sem culpa. Se você seguiu o plano direitinho, por que não? Aquele sábado à tarde que você tinha deixado para dar uma olhada geral, ao invés de olhar sábado à tarde inteira, deixa uma horinha ali para você tirar uma soneca. Uma soneca não pode ser um prêmio? E principalmente saibam que a motivação ela vai e ela volta. Quando você não estiver super motivado, não se culpe muito por isso. Saiba o que fazer. Formula desde já um plano B. Quando eu não me sentir muito motivado, o que eu faço? De repente você tem assim um vídeo que você assiste que te motiva. E aí você vai e assiste o vídeo. Eu acho que eu fiz um vídeo também sobre você pensar em alguma coisa agradável. Está lá na seção mais vídeos do candidato aprovado. Dá uma olhada de novo naquele vídeo. Quando você não se sentir tão motivado, quem sabe? Pensa sobre alguma coisa que te faz bem. Certo? Formula um plano B para quando você não estiver motivado, porque esse momento vai acontecer. Só que você tem que formular o plano B quando você estiver motivado, entendeu? Essa que é a armadilha da coisa. Se você deixar para formular o plano B quando você não estiver motivado, você não consegue nem formular o plano. É a ironia da coisa. Isso é irônico, mas é assim que acontece. Então, sabendo desde já que tem momentos em que você vai estar motivado e menos motivado, formula o plano para quando você não estiver motivado. Você vai fazer o quê? De repente você vai conversar com alguém, com algum colega que te põe para cima, você vai mandar uma mensagem para ele. De repente você faz até, olha que ideia interessante. Você conversa, faz um parceiro de motivação e vocês combinam, olha, quando eu não estiver motivado, você me motiva, repete para mim as razões pelas quais eu estou estudando, porque eu vou viajar para Bora Bora, porque com o meu salário eu vou comprar o carro que eu quero, ou eu vou dar uma vida melhor para minha família, sei lá, qual que é a sua motivação. Tenha algo maior do que só isso, só passar em concurso. Passar em concurso não é suficientemente motivador. Você precisa ter algo muito maior. Então, assim, olha, eu vou imaginar aqui eu morando na casa dos meus sonhos, ou eu reformando o meu apartamento, ou eu fazendo, sei lá, uma viagem que eu quero. Então, e aí você tem um parceiro que vai te lembrar dessas coisas. Ou então você tem um áudio que você gravou para você mesmo, em que você está falando para você, no dia que eu não estiver motivado, eu quero me lembrar de que eu estou estudando para conseguir isso aqui. Eu vou ser super grato a mim mesmo por ter estudado hoje, quando eu não estava afim, porque eu consegui atingir, porque eu sei que eu vou conseguir isso aqui. Entendeu? Pegou? O que eu estou querendo dizer? Se prepare para quando você não tiver. E fique motivado. Volte, traz de volta a motivação para você. Bom, não sei se você gostou, se não gostou, eu adoraria saber o que você achou. Se você puder deixar um comentário na página de cadastro dessa web aula, ou então escrever para mim, eu vou ficar super grata a você. Essa é a minha recompensa, não vou esconder. E se você quiser escrever para mim sobre algum outro tema que te interessa, ou se você quiser também, eu adoraria que você pudesse indicar o site para outros amigos concurseiros. Eu estou, de fato, no momento de divulgação do site. Eu sei que eu fiquei sumida aí um mês, eu tive uns problemas técnicos com o meu web designer, que eu já estou resolvendo. E quando seus amigos se inscreverem no site, pede a eles para me enviar um e-mail, fabiana@candidatoaprovado.com, me avisando que foi você quem indicou. E aí que tá, se 7 amigos seus me disserem que foi você que indicou, eu te dou uma sessão individual de coaching de 30 minutos via Skype. Essa é a minha forma de retribuir. Ok? Bom, essa foi a web aula. Eu te agradeço mais uma vez. Se você quiser, a gente pode fazer um programa individual de coaching. Eu vou ficar honradíssima de ser a sua coach. E seja feliz, seja um candidato aprovado. Me conte como foi. Obrigada, tá aí meu e-mail, fabiana@candidatoaprovado.com ou então fabiana@fabianasantos.com.br. Valeu, obrigada. Me manda e-mail, vou adorar. Um beijo.